Por que Kabuto curou a Hinata lá no início da história de Naruto, ali naquele momento do exame Chunin? Essa é uma das perguntas que está sem resposta desde lá do início da narrativa de Naruto até hoje. Então, eu trouxe aqui nesse vídeo de Teoria da Conspiração uma hipótese para responder esse grande mistério da obra Naruto. Então, não deixe de conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Paulo Vital e esse é o canal Network Nerd. Olha, uma obra grande como a de Naruto, é natural algumas questões não serem respondidas. Até pontas soltas, furos de roteiro, coisas do tipo. Mas essa questão, eu vou mostrar aqui que ela é muito interessante. Ela foi lá no início da obra e até hoje Naruto já acabou, foi Shippuden, já está em Boruto e até hoje não foi respondida. Então eu trouxe aqui uma teoria para responder isso aí. Mas antes de eu responder, eu peço aqui que vocês deixem seu like, você que é fã de Naruto, e também acompanhe aqui o canal ativando o sininho e, se não for inscrito, não perca tempo, se inscreva logo. Eu já agradeço e vamos lá. Como eu disse, existem até outras questões na obra de Naruto que ficaram sem respostas. Mas essa, particularmente, eu acho interessante porque eu acho ela muito aleatória, muito, assim, avulsa ali. E a maneira como se pode responder é, assim, muito aberta. Então, eu trouxe aqui para vocês essa hipótese e vamos aqui mostrar primeiro todo o background da situação. Primeiro, então, vou situar, lembrar aqui vocês qual exatamente é essa situação ali que aconteceu em Naruto. Vou começar falando no capítulo 61. Nesse capítulo 61, nós temos a etapa final do exame Chunin. E é a primeira luta daquele torneio que foi organizado com os finalistas. Luta entre Naruto e Neji. Os dois já estão posicionados ali na arena. O capítulo vai começar e aí nos é mostrado uma árvore gigante do lado de fora da arena. E em cima do galho tem o corpo de um membro da Anbu. Ele está ali morto, umas kunais cravadas no corpo dele. Quem está ali de frente com ele é o Kabuto. E pegando a máscara daquele agente ali da Anbu, ele então, é óbvio que ele vai se disfarçar, ele vai se infiltrar como um dos caçadores Anbu para fazer alguma coisa. A gente não sabe ao certo ainda o que Orochimaru, o que o Kabuto, o que a galera do mal ali está planejando. Ele olha para a arena e fala a seguinte frase: "Dê-me uma boa diversão, Naruto-kun. Eu terei uma tarefa difícil pela frente." Aí a cena é cortada e nos é mostrada ali a luta, né? O foco ali do capítulo, que é a luta do Neji contra o Naruto. A gente viu os dois trocando golpes e tudo mais. Daí a gente começa a ver a plateia. Aí tem um momento ali que a gente vê a Sakura com a Ino e tal, várias pessoas na plateia. Entre elas, nós vemos a Hinata e ao seu lado nós temos o Kiba. Do outro lado da Hinata tem até um chuninho ali da folha. E a Hinata tá ali conversando com o Kiba, torcendo, os dois torcendo pelo Naruto e tudo mais, blá, blá. O que acontece? Só a gente lembrando também, a Hinata, ela, há um tempo atrás, ali na etapa anterior, ela lutou contra o Neji. E o Neji a machucou bastante. E ele fez aquela técnica do clã Hyuga, acertando exatamente os pontos internos, os pontos de chakra da Hinata. E ela ainda não estava recuperada. Se não me engano, tinha passado um mês de uma etapa para outra do exame Chunin, ela ainda estava baleada ali da luta que ela teve contra o Neji. Ela está tossindo, está aparentemente debilitada. Numa dessas, ela começa a tossir muito e começa a sair sangue pela boca. O Kiba se preocupa, o Kiba e o Chunin ali da folha, como é que você tá? Você tá bem? E nesse momento, começa a descer ali as escadas ali da arquibancada, o Kabuto. A gente sabe que é o Kabuto, mas ali, teoricamente, é um caçador Anbu. E ele fala que pode examiná-la. Aí o Kiba, né, tipo assim, né, qual é desse cara? Tipo assim, "Vem cá, quem é você?" Pergunta pra ele. E ele fala, "Ninguém suspeito." Olha só. Nesse momento, corta de novo pra cena ali da luta do Naruto com o Neji e tal. A luta tá rolando. Então, a imagem novamente é cortada para o Kabuto levando a Hinata nos braços e o Kiba a acompanhando. E eles vão subindo as escadas para ficar no alto da arquibancada e ele examiná-la ali como ele disse que ia examiná-la e começa a aplicar ali um jutsu médico. Agora, um fato interessante. Nesse momento, o que acontece? Tá ali a luta do Neji contra o Naruto. O Neji começa a falar
da família secundária, daquela questão do selamento que ele tem, daquela questão do clã Hyuga, que uma discriminação e tudo mais, todo aquele drama. E nesse momento ele está contando ali a história em que o dia que o pai dele morreu pelo clã. Foi o dia que tentaram sequestrar Hinata para obter o poder do Byakugan, os segredos do Byakugan, e foi uma tentativa frustrada e tudo mais, isso aqui o pai dele teve que sacrificar. Ele está contando aquela história do Naruto. E o que a gente está vendo ali? Pô, nesse momento que ele está contando que tentaram sequestrar a Hinata para obter o segredo do clã Hyuga, o Byakugan, nós vemos ali que o Kabuto tá com a Hinata nos braços. Ele chegou ao local onde estava o Kiba e um Chunin da Folha. Ele tirou a Hinata ali do lado daquele Chunin da Folha e ficou ele, a Hinata e o menino Kiba. Então entendam qual foi a tensão naquela cena. São dois pontos. Um, que ali a tensão entre a luta do Naruto contra o Neji, e a outra que a gente fala assim, caraca, e ferrou. Hinata vai ser sequestrada. Caraca. O capítulo termina ali. A gente fica naquele hype, né? E aí, o que vai acontecer? Nesses dois pontos de tensão. O capítulo 62 começa na luta, Naruto e Neji, papapá. E aí o Naruto dando uma lição de moral ao Neji, falando que ele que faz o próprio destino, aquele papo todo, né? Tal. Contrapondo aquela fala que o Neji disse de que o negócio da família, até da questão da Hinata ter sido sequestrada. Ok. E aí, depois de um tempo ali, um terço do capítulo mais ou menos ali na luta dos dois, nos é mostrado novamente a Hinata. E realmente a gente consegue ver que o Kabuto está curando a Hinata. O Kiba mesmo, não é nenhum especialista, ele olha assim, já vê que a aparência da Hinata já muda na hora. Ele fala, poxa, ele pensa, né? Cara, esse cara ele é muito bom mesmo. Os caras da Ambu são incríveis. Ele fala assim. O Kiba novamente pergunta para ele, mas quem é você? E ele novamente dá uma resposta evasiva lá e acabou. E fala mais ou menos assim, agora eu já terminei aqui, agora é só ela descansar que ela vai ficar bem. Ele nem respondeu o Kiba ali. Então, por duas vezes o Kiba pergunta quem é aquele cara e ele fica nessa. Mas ali, a princípio, a gente viu que realmente o Kishimoto queria deixar só um suspense entre um capítulo e o outro. E a gente ficar pensando nessas duas questões, na luta do Naruto contra o Neji e na possibilidade da Hinata ser sequestrada. Então, aquela cena ali foi construída para isso. O Kishimoto ali quis uma situação de, caramba, ficar imaginando que ia dar treta, que ia dar problema ali, mas não se confirmou, foi só uma expectativa. Beleza, foi um recurso narrativo ali. E por isso, ele nem pensou na possibilidade de explicar por que o Kabuto faria uma coisa daquela. Então, vejam como eu interpretei essa questão. O Kishimoto botou essa cena para exatamente a gente ficar naquela tensão, achando que a Hinata ia ser sequestrada. Mas no fundo não foi isso. Beleza. É do jogo fazer isso com o espectador. Beleza, tranquilo. Mas por conta disso, a cena ela tinha essa função. Então ele nem pensou numa explicação para que o Kabuto fizesse uma coisa daquela. Ficou uma coisa meio aleatória. Então por isso que até hoje nós não conseguimos responder assim bem, nem o Kishimoto respondeu, por que o Kabuto fez aquilo pela Hinata. Então, para cobrir esse furo aí deixado pelo autor, eu criei uma teoria aqui para responder essa pergunta. Por que Kabuto curou a Hinata? E a resposta é porque ele é um médico. Nossa, que resposta. Não, mas não é só isso. Só a gente olhar assim, o background do personagem. O Kabuto, ele é um cara muito talentoso, um ninja muito talentoso, mas a especialidade dele é ser um médico. Ele é um ninja médico. E além disso, ele é um cientista. Ele e o Orochimaru, eles ficam fazendo pesquisas, né? Então eles têm essa questão de se aprimorar. Ele é um cara da ciência, então ele quer ficar se aprimorando. Os jutsus médicos dele são de altíssimo nível, reconhecidos pela Tsunade como um método que ela olhou ele fazendo, né, de jutsu médico, foi o que ela utilizou para poder curar o Rock Lee, né, de tão talentoso que o Kabuto é. Então, analise aqui comigo. Ele estava ali, de boa, ele estava aguardando o momento certo para poder declarar guerra a Konoha, e ele estava ali no estádio, mantendo ali o disfarce de caçador Anpu.
E aí ele se deparou com aquela questão ali da Hinata. Ele sabia que a Hinata havia sido ferida por Neji. Neji, usuário do Byakugan, membro da família Hyuga. Então, ele sabia que aquele ferimento ali era um ferimento especial. Era um ferimento causado por uma técnica especial, de um clã especial, né, tudo mais. Ele meio que se desafiou. Deixa eu tentar examiná-la aqui, deixa eu tentar curá-la. E como ele esperava, ele conseguiu curar. Então a questão dele era assim, poxa, deixa eu ver qual é desse ferimento aqui, que é causado pelas técnicas do clã Hyuga, o usuário do Byakugan e tal, deixa eu ver se eu consigo fazer. Aí ele, sossegado, conseguiu lá, ele pensando, né? Como imaginei, eu consigo curar esse tipo de ferimento também. Detalhe, a Hinata, ela deve ter tido tratamento médico, né? Mas os médicos ali de Konoha não conseguiram fazer ela melhorar os ferimentos da luta contra o Neji. Ele foi lá, o Kabuto foi lá e rapidinho conseguiu. Então, ou seja, por isso que ele fez aquela cura ali, por isso que ele curou a Hinata naquele momento ali. Ele se desafiou, ele falou assim, vou fazer uma coisa que essa galera aí, esses médicos aqui de Konoha não conseguem fazer. É mais pelo ego dele. Então, a resposta pode parecer simples, mas eu acho que é a que mais se encaixa nesse contexto aí. Tem gente que fala, porque ele tinha um interesse tal em fulano, não sei o que, isso aqui. Não, o interesse é que ele estava ali, de bobeira. Ele falou, isso aqui é uma coisa simples para mim, é muito complicada para os outros, mas para mim é muito simples. Vou fazer aqui, vou satisfazer meu ego. Acabou. Para mim, a resposta é essa. E aí, pessoal, o que vocês acharam da teoria? Como eu disse, é complicado responder essa pergunta porque, pelo que eu pude pescar aqui, que eu mostrei para vocês no meu raciocínio, o Kishimoto fez isso mesmo aleatório. Ele queria construir aquela situação ali na cena. Ele não se preocupou por uma questão de o porquê que o Kabuto faria aquilo. Depois não se preocupou, aí que não se preocupou mesmo em desenvolver uma resposta para isso. Então, diante dessa toda aleatoriedade do autor, eu coloquei ali algo que eu achei plausível, que é a questão do Kabuto se testar como um usuário muito talentoso de ninjutsus médicos. Então, basicamente, eu pensei dessa forma. Mas deixe aqui seus comentários. Vamos ver a resposta que vocês de repente têm. De repente é uma coisa muito mais interessante que a minha, que faz muito mais sentido, uma coisa muito mais plausível. Então vamos conversar aqui. De repente eu faço um segundo vídeo aqui com uma outra alternativa de vocês. E também eu peço que vocês deixem seu like, se gostaram do vídeo aqui. E se inscrevam se não forem inscritos. Vamos crescer aqui a nossa comunidade de amigos. Desde já agradeço, muito obrigado e até a próxima.